o que as igrejas estão fazendo hoje para mudar essa situação. Então, eu vejo que a igreja tem que ser mais presente na assistência social. A igreja tem que ser mais presente em todos os sentidos, não só em comida e roupa, porque nem todo mundo vive mais uma assistência física, como o professor Tenório já ofereceu, o pastor Marcos Paulo, uma assistência odontológica, médica. Tem que ter, isso precisa ter. E a igreja que não se empenhar nisso é do contexto da palavra de Deus. Maravilha, maravilha. Está aí a opinião do nosso caro pastor Antônio Carlos Ney. Quero deixar a pergunta aqui da nossa amada Elisângela Franca, que nos ouve de São Paulo. Agradecer a audiência em São Paulo, nossa audiência em todo o Grande Rio também, o pessoal ouvindo. São Gonçalo, Niterói, audiência maravilhosa, sendo Rádio Livre aí arrebentando. Meu caro, abençoado Bispo Paulo José. Aqui, Elisângela Borges, ela participa dizendo o seguinte: eu tenho uma amiga que trabalha e o marido dela também ganha bem. E ainda eles recebem o auxílio. Enquanto outras pessoas que não trabalham, e até por falta de oportunidade, não conseguem. Aí ela diz, para você ter uma ideia, eu tenho 2 filhas, ela diz aqui, eu tenho 2 filhas, nunca veio falar para mim para que eu fizesse, que eu também iria conseguir. Eu não aceitei, pois eu tinha condições e não iria ficar com a consciência tranquila, sabendo que estaria tirando a oportunidade de que outras pessoas que realmente precisam. A verdade é essa, precisa de uma fiscalização para que o negócio seja sério. Essa é a opinião dela. Aí ela faz uma pergunta: fiscalização, ela não deve ser da própria consciência da pessoa? Pastor Paulo. Começa por aí. Isso é uma questão de caráter. Isso aí Estado não pode dar. Em termos de pessoa e indivíduo, o único que pode alcançar o interior é Deus. Deus pode alcançar o interior, porque está escrito que a palavra é a única capaz de separar a alma do espírito junto das medulas e capaz de discernir a mente e a intenção do coração do homem. Então, a igreja entra com este papel, e isso tem sido uma realidade reconhecida, inclusive, internacionalmente. O ano passado, a ONU publicou deu uma homenagem, no caso, à presidente Dilma Rousseff, porque o Brasil é o único país no mundo que comprovadamente os trabalhos pelos evangélicos nos presídios está dando resultado. Ou seja, de cada 10 detentos que são alcançados pela palavra, 8 saem transformados de dentro do presídio. Isso é uma questão de caráter, independente do Estado. Claro que o Estado deveria de ter uma obrigação, uma realização, não só dessa parte do dinheiro público, como de outros setores, de outras áreas, né? Como eu pego carona aqui agora para aproveitar o incêndio, falar da última declaração do Marcos Feliciano, de que o LGBT na última passeata com 1 milhão, beneficiado com 11 milhões de reais, que cobriu as despesas da passeata. Quer dizer, o que esses 11 milhões de reais não poderiam estar difícil para a sociedade, para as pessoas desfilarem em plena avenida em São Paulo, se abraçando em simbólicos. E detalhe, eu via nessa semana a quantidade de pais, filhos para assistir de 5, 7 anos que não tem noção do que é, vendo um desfile daquele. Então, eu acho que a malversação do dinheiro público, infelizmente, está contribuindo, está colaborando para não só denegrir a imagem, como usar de forma errônea, de forma até grotesca. Então eu acho que exemplos como dessa ouvinte, entre outros, deveria de servir pauta para que os demais viessem a estar se corrigindo dessa, digamos assim, dessa vergonha nacional que é o mau emprego, a má colocação. Isso aí é que eu digo, isso não é uma competência só do governo federal, mas acima de tudo uma responsabilidade social para que o dinheiro realmente viesse a estar indo para as mãos de pessoas que realmente precisam. Agora eu só queria colocar um adendo, na época que o garotinho dava R$100
para ajudar e usava as igrejas, todo mundo estava em cima dizendo que as igrejas estavam ficando ricas com isso. E agora, quem está enriquecendo agora com esse Bolsa Família sendo desfrutado por pessoas que não tem nenhum compromisso com a obra social. É uma vergonha, como diz o... Maravilha! Está aí a opinião do nosso caro bispo Paulo José dos Santos Oliveira. Nós vamos para um pequeno intervalo, é rapidinho, não sai daí não. Quero dizer para você que se você quiser o nosso portal também para as perguntas, a sua opinião para nós é muito importante. Vou deixar a pergunta ser respondida após o intervalo. A pergunta é a seguinte: será que a igreja ela não está adormecida enquanto igreja e instituição empurrar a definir esse aspecto social assistencialista que diz respeito se realmente efetivamente precisa ou não? Essa pergunta logo após o intervalo, nosso pastor Flauzino vai responder. Vamos bem rapidinho. Um bom dia a todos, são exatamente 11 horas e 29 minutos. Hoje, dia 19 de abril do ano de 2013. Esse é o seu programa Mesa Redonda e o nosso tema de hoje. O tema de hoje é a miséria no Brasil. E aí, o que você acha? Programas tipo Bolsa Família, né, nasceram aí no âmbito do Banco Mundial. Os governos em vários países já aceitaram essa ideia, distribuir alimentos, roupas, remédios, materiais escolares, instrumentos de trabalho, etc. Hoje estudos mostram que do dinheiro aplicado na América Latina, a metade se perde na burocracia e na roubalheira. No Brasil, o programa Bolsa Família, por exemplo, é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação 16 milhões de brasileiros com renda familiar de até R$70 por mês. E está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. O governo brasileiro resolveu aumentar o número de beneficiados em 2013. A pergunta agora ao nosso caro pastor Flauzino: a igreja está fazendo o seu papel social diante de todo esse cenário assistencialista? Porque nós temos visto igrejas construindo templos grandes, suntuosos, pastores até mesmo com salários astronômicos, né? Alguns ganhando 20 mil, 25 mil, outros que ganham 100 mil, para não dizer 100 mil, outros até ganhando mais. Será que a igreja está cumprindo a sua função social? Biblicamente falando? Essa pergunta eu vou responder da seguinte maneira. Eu entendo que o que está sendo feito é pouco, mas eu entendo também que o pouco que estão fazendo, muitas pessoas estão dando o sangue para fazê-lo. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço parte de uma igreja onde há 2 anos atrás eu comecei a fazer um projeto, mas um projeto que não visa somente dar a cesta básica. A cesta básica, a igreja que eu faço parte já dava. Aquelas pessoas que têm necessidade, não só da igreja, mas como também da comunidade ao entorno. E a ajuda da igreja também já dava. Qual foi a minha preocupação, pastores? A minha preocupação foi com o futuro. Então, há 2 anos atrás, nós começamos a fazer, eu, minha mãe, a Pedrerina, que está nos ouvindo, minha irmã Milva, que trabalha aqui no centro também, junto com a nossa igreja, estamos desenvolvendo o projeto pedagógico Educando para Despertar Vidas, onde nós prestamos assistência pedagógica para as crianças de uma comunidade muito carente. Então, se cada igreja fizer a sua parte, faça um pouquinho. Lá nós conseguimos, nos 2 últimos anos, oferecer brinquedos para as crianças que fazem parte do projeto no dia 12 de outubro. Nós conseguimos oferecer no final de ano roupas para essas crianças, porque são crianças, senhores, que não têm condição nenhuma de ter uma roupa no final de ano. E aí alguém fala assim: mas pastor Manuel, são poucas crianças que vocês ajudam, 20, 30 crianças. Eu fico imaginando se cada igreja ajudasse 20 a 30 crianças nesse sentido que eu estou falando. Então é pouco que estamos fazendo, mas quem sabe esse debate de hoje estará abrindo a mente de outras pessoas para também fazer um pouco. Como é que eu vou ajudar uma criança? Meu irmão, é o que eu falo na nossa igreja. Se eu sei que 1 mais 1 é igual a 2, se eu sei que B com A faz Bá, eu posso ajudar na educação de uma criança. Maravilha. Então, a opinião do nosso caro pastor Flauzino. Professor Tenório, deixa eu te fazer uma pergunta.
E essa pergunta aqui eu acho que é muito pertinente a esse tema que nós estamos discutindo. A gente tem acompanhado, assim, muitas obras em presídios, temos acompanhado algumas igrejas fazendo obras com pessoas, moradores de rua, abrigos, e é uma luta, é uma dificuldade para conseguir apoio do governo. Em contrapartida, nós vemos ONGs que recebem valores astronômicos para nada. Teve uma que estava na mídia agora, né, segundo tempo, e que foi alvo de pessoas que foram presas, etc. Será que não há toda uma estrutura formada para burlar a lei e principalmente cometer delitos usando esse dinheiro de forma ilícita? Marcos Paulo, na verdade, eu não vejo a ideia de usar o benefício de forma ilícita, mas eu vejo programas como Bolsa Família se transformarem em um curral eleitoral, vamos dizer assim. Por quê? Pessoas recebem esse benefício de um determinado governo, tá? O governo federal, vamos ser francos, não tem o que esconder. E quando chega o período de eleição, as pessoas não têm segurança para votar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes ela pensa assim, eu acho que esse governo não está indo bem e eu vou mudar. Mas se eu mudar, o outro candidato pode tirar o meu benefício. Lá do Bolsa Família, do Bolsa Escola, da aposentadoria por alguma coisa. E aí como é que eu vou fazer? Porque a pessoa cria dependência do governo. Ela fica dependente daquela ajuda. Por isso que eu falei esmola. Porque é uma ajuda que não edifica. Diferente da que o pastor falou. Porque quando o pastor falou, eu já fiz trabalho com dinheiro do meu bolso. A igreja não me deu um centavo e o governo não deu um centavo. Eu mantinha 18 crianças numa comunidade carente, tá? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: a ajuda, para dar certo, ela tem que ser uma ajuda temporária e ela tem que fazer com que você crie forças, mecanismos para sair da dependência, te tirar da dependência. Senão o governo está sendo cruel, igual aquele médico maquiavélico, que ele não cura o doente para não perder o cliente, mas não deixe o cliente morrer, porque senão ele também perde. E ajudas do governo têm funcionado assim de uma forma maquiavélica, infelizmente. Maravilha. O José Felisberto está aqui nos ouvindo, quero mandar um grande abraço aí para o nosso amigo nos ouvindo aqui, que bacana. Ele diz assim, olha, graça e paz, esse assunto é complicado, polêmico, mas tá aí, fazer o quê? Aí ele diz o seguinte, que ele é a favor, na verdade eu tirei aqui agora, mas ele disse que ele é a favor, mas ele prefere que o governo crie mecanismo para dar trabalho para o povo. Pastor Antônio Carlos Ney, e aí, pastor, o caminho seria dar trabalho e não socorrer, de repente, da miséria essas pessoas? Com certeza, eu concordo plenamente com esse ouvinte. Parabéns pela colocação dele e acompanhando aqui, parafraseando com o nosso amado professor Tenório, e que trouxe a mesma linha de raciocínio dentro daquilo que o pastor Manuel Flauzino também falou. O trabalho, dar trabalho é melhor do que dar R$70. Porque mas a pessoa não tem capacitação para trabalhar. Então dê cursos gratuitos. O pastor Manuel Flauzino falou que ele está ajudando crianças com alfabetização, na área pedagógica. Isso é ótimo. Gente, nós não chegamos a lugar nenhum hoje sem o estudo. Hoje sem estudo você não consegue ser um ministro. Hoje sem o estudo, sabemos ser ministro chamado de Deus, mas se você não souber falar direito, você cai em descrédito, né? Então nós sabemos que a informação, e hoje nós sabemos que há uma grande defasagem na área de informação e de leitura, de literatura, né? E o que isso tem a ver com o trabalho? Tem a ver com o trabalho, a literatura. Então abre-se mais para a literatura, incentive mais ali, porque parece que o Brasil não tem interesse em que o brasileiro, que a geração de hoje aprenda a ler. Por quê? Disse Dr. Laí Ribeiro, professor de administração, um grande professor de administração, ele tem o poder quem tem formação.
Tem informação, tem poder, ou seja, você consegue entrada. Então o mecanismo que o governo deveria usar, ao invés do Bolsa Família, deveria ser cursos de capacitação gratuita, mas já tem pouco, aumente mais, porque o Brasil, como o pastor Manuel Flauzino trouxe o tema de destaque no início, o Brasil é um país riquíssimo. Duque de Caxias, onde eu moro, se não for o primeiro, atualmente é o segundo maior PIB do Brasil, tá? Por causa da refinaria. Então nós sabemos que é um país riquíssimo, que pode investir muito mais, que tem muito dinheiro sendo gasto onde não é para ser, e nós sabemos que emprego, meu irmão, cria-se, tem muito lugar parado, que tem vaga para trabalhar. Basta o governo criar locais para trabalhar. Agora estou começando a colocar máquinas, começando a colocar coisas que não é para colocar, substituindo trabalhadores. E aí você vem me falar, eles vêm falar da Bolsa Família de R$70, enquanto ele usa a tecnologia, o dinheiro para investir numa máquina que vai substituir 100 trabalhadores, deixa 100 pais de famílias desabrigados, desempregados e até desabrigados, porque não tem mais como pagar aluguel. Então, o Bolsa Família, para mim, ele é bom até uma certa parte, como o pastor Manuel Flauzino disse. Se for para pagar um curso, né, se for para pagar uma passagem, se for para você gerar uma outra coisa, de repente você investir em alguma coisa que você possa ganhar dinheiro. Agora, o mecanismo seria trabalho, dar trabalho. O povo quer trabalhar, meu irmão. Quem não quer trabalhar não quer nada, não merece receber nada. Maravilha. Tá aí a opinião do nosso caro pastor Antônio Carlos Ney. Quero mandar um abraço para Cristiane Ramalho, Aidar lá de São Paulo, nos ouvindo, mandando um abraço para todos aqui, também para o esposo dela, o nosso Cícero, né, querido Carlos Eduardo, também nos ouvindo, está dizendo o seguinte: Carlos Eduardo, o Bolsa Família é um recurso onde algumas pessoas usam de forma incorreta, sendo que alguns necessitam e outros fazem uso disso indevidamente, né? Temos aqui que está mandando um abraço para Flavinha também, que está ouvindo no Rio de Janeiro. Renato de Andrade está dizendo: estou ouvindo, muito interessante o bate-papo de hoje. O Daniel Carneiro está dizendo o seguinte: é um programa interessante do governo. Entretanto, como o Brasil não é um país sério, a coisa acaba sendo feita de forma negligente e sem uma fiscalização efetiva dos órgãos públicos. Meu caro pastor, bispo Paulo, a pergunta que eu te faço: esse sentimento também que está sendo feito de maneira leviana, cheio de falcatruas, esse programa, será que também não prejudica as pessoas que de boa fé realmente necessitam, vá buscar somente quando elas estiverem precisando? Essas pessoas que precisam efetivamente sejam assistidas. Esse sentimento demasiado de que no governo estão os ladrões, as pessoas cheias de armações, será que isso não tem atrapalhado também esse sentimento arraigado no povo? Tem atrapalhado sim. Inclusive, uma das funções do legislativo, tanto municipal quanto estadual, era de estar fiscalizando isso, porque essa é a função principal dos deputados e vereadores. Essa responsabilidade de vigiar o dinheiro público e saber em que ele é empregado. Então, a pergunta fica: o que eles estão fazendo lá? Né? O Tiririca conseguiu descobrir, porque ele botou isso na propaganda eleitoral dele, foi para lá e já descobriu. E o que ele descobriu não foi bom não, porque ele não quer ficar mais. Ele já disse que não vai mais concorrer à eleição, porque realmente é uma vergonha. Então, se nós pararmos para pensar direitinho, o erro começa de cima para baixo. As pessoas, a sociedade é apenas um reflexo do que ela vê no seio político nacional. Se o exemplo começasse a vir de cima para baixo, a coisa começaria a mudar de figura, né? Então tem responsabilidades que são do legislativo, mas ele, por uma incompetência, digamos assim, política, ele não consegue resolver certos problemas. Eu vou dar um exemplo de ontem, que está na mídia hoje, sendo altamente comentado, o caso do cidadão que, embriagado, atropelou um casal e matou uma criança, e foi linchado e botaram fogo no carro dele, e etc e tal. Há tempos que a sociedade urge, clamando medidas contra o alcoolismo.
desenfreado, principalmente nos finais de semana, em que você vê pessoas que durante a semana são excelentes cidadãos social, pessoas que trabalham, que desenvolvem, que cumprem as suas obrigações, as suas metas sociais, mas quando chega no final de semana, depois do terceiro copo de cerveja, ela se transforma num verdadeiro agressor, num verdadeiro delinquente social e provoca casos, homem com o braço arrancado por um carro. Quer dizer, a sociedade ela é refém daquilo que os políticos põem, né? Então, em vez de estarem preocupados em melhorar a sociedade, vem uma política, dona Marta Suplicy, trazendo leis que quer reduzir, quer dizer, aumentar o problema social. Porque quando se reduz a idade de 18 para 13 anos e se admite publicamente que a criança é dona dos seus sentimentos e que o pai não tem mais direito de impedir essa criança de cair nas mãos de um pedófilo, ou seja, estão acabando com a pia e estão instituindo um mesmo modo vivente, pior ainda, do que era no tempo da Grécia, dos gregos, em que os homens andavam livremente de braço dado na sociedade, escandalizando, e as mulheres eram apenas um meio de reprodução. É isso que está acontecendo no dia de hoje. É isso que estão querendo, né? A pergunta que estava hoje no meu Face de manhã era essa, ao deputado Jean Willis: se acabarem com as mulheres, como é que vai ficar? Homem com homem vai produzir alguma coisa? Não tem como. Geneticamente não tem como. Vai complicar. Não adianta tentar botar útero dentro dele, não adianta, não vai engravidar. A única coisa que faz um homem ter barriga é a cerveja. É verdade. Gente, olha só, nós temos aqui a participação do Josiel Venâncio. Ele participa da dizendo o seguinte: olha, a desordem é tão grande. Aí está perguntando o seguinte: a maioridade penal para 16 anos eu apoio. E você apoia? Se eu estou entendendo bem essa política assistencialista, o que ele está querendo dizer aqui? A bagunça é generalizada, tanto em relação ao Bolsa Família, quanto a questão da observação para os adolescentes que cometem delitos. O sistema está assim bem zoado, bem bagunçado, né? Então, nós continuamos aqui no nosso debruçando sobre este tema. Até onde entra o limite da sociedade para também fiscalizar? Porque, e eu vou fazer novamente a nossa rodada aqui, começando com o nosso cara, agora é a vez do pastor Flauzino, né? É a vez dele, depois nós vamos voltar já dentro da nossa conclusão pelo horário. Mas a pergunta agora: até onde vai o limite da sociedade fiscalizar? Porque é a sociedade quem vota. Pastor Tenório que deixou bem claro: se eu não votar naquele político, pode vir outro que vai tirar meu benefício. Será que a sociedade não está passando isso por causa dela própria? Sim, entendo que sim, e entendo também que quando chega em época de eleição, a gente observa que as pessoas elas votam como que uma obrigação, não para exercer o seu direito de voto, mas como por obrigação. E aí umas votam em qualquer um, outros dizem por falta de opção, outras anulam seu voto, outras votam em branco. Mas, na verdade, o que estamos vivendo é por falta disso mesmo. Se, um exemplo, as comunidades carentes têm a sua associação de moradores, se eles se organizarem, se as associações de bairros se organizarem para fiscalizarem, para correrem atrás dos seus direitos, as coisas tendem a melhorar. O problema é que é a acomodação. E o problema maior na acomodação é: isto não me afeta. Então, aqueles que estão sendo afetados, eles que corram atrás. Então, a sociedade ela está dividida. Dentro de um bairro, tem pessoas que estão muito bem e tem pessoas que estão muito mal financeiramente. Aí o que acontece? Essas pessoas que estão muito bem, não, isto não me afeta. Eu não vou me misturar a isso, eu não tenho que me preocupar, isso eu não tenho que correr atrás, isso aí ele que tem que fazer. Então, a sociedade ela tem que votar consciente, ela tem que ir em busca dos seus direitos, sim. E só para... Eu vi uma reportagem ontem, na Paraíba, em Pombal, no interior da Paraíba, a dona Joana, isso foi falado no seminário em Belo Horizonte, ela entregou no ano passado o seu cartão do Bolsa Família.
Sabe por quê? Ela começou a receber o Bolsa Família e ela começou a comprar pintinhos. Ela recebia o dinheiro dela e comprava pintinho, recebia o dinheiro e comprava pintinho, recebia o dinheiro e comprava pintinho. Hoje ela é o quê? Hoje ela não só vende ovos, mas como ela também vende galinhas, vende frangos, e etc. E tal. E entregou o cartão do Bolsa Família. Está no site Conversa Afiada, que eu vi ontem, os irmãos quiserem depois observar isso lá. Então a gente observa que falta às vezes força de vontade do próprio povo para estar em busca daquilo que lhe faz bem. Muito bom mesmo. Olha só que coisa interessante. Ela pegou o dinheiro do Bolsa Família, comprou pintinhos, comprou mais pintinhos e pintinhos. Hoje ela vive vendendo ovos e galinhas. Hoje é empresária, né? É empresária, microempreendedora, né? Tá vendo que coisa bacana? É um exemplo, né, pastor? Detalhe, sem a ajuda do Sebrae. Maravilha. Bom, gente, nós estamos chegando aqui na nossa rodada final, já chegando assim nas nossas conclusões. Quero pedir que os senhores deixem também uma palavra de esperança para esse povo sofrido, esse povo que precisa de direção, de orientação, de educação, saúde, segurança, e que, quem sabe, esse nosso tema, esse nosso debate aqui de hoje nos está acendendo um novo começo para uma sociedade sem perspectiva e achando que a corrupção já tomou conta desse país e que não há mais jeito. Vamos começar aqui com o nosso caro professor Tenório? Marcos Paulo, eu acho que a conclusão desse nosso debate é que as pessoas não devem se acomodar ou esperar uma solução por parte do governo. Meu irmão, o único amigo que nós temos de verdade se chama Jesus Cristo. O Estado, ele não está querendo te ajudar, ele apenas quer utilizar você. Você como um meio de voto, você como um produtor de tributo para enriquecer a máquina pública. Então, você, meu irmão, não deve esperar ajuda estatal. Deve aguardar o quê? Buscar em Deus, se ganhar alguma ajuda do Bolsa Família, investir no conhecimento e no trabalho, porque o trabalho ele edifica, ele enriquece o homem. E a minha linha de raciocínio vai ser sempre essa. Se o Estado ele tivesse boa vontade política de abraçar o cidadão e fazê-lo desenvolver, ele não daria uma mera ajuda, mas ele daria o quê? Trabalho e educação para que ele crescesse ainda mais. A minha linha de raciocínio é essa, e eu aproveito já essa oportunidade para encerrar aqui a minha participação, mandando 5 abraços muito especiais. O primeiro para Edginte, nossa lá do Amazonas, ela mora lá no Amazonas e está nos acompanhando pela net. E também para uma amiga muito especial lá de Minas, que é a Laila Priscila. A Laila, ela é de Minas, se eu não me engano ela ainda está em Santa Catarina viajando, mas ficou de nos acompanhar pela net também. Um beijão no seu coração, Laila. E para as minhas amigas, a Lili em São Paulo, a Laís lá em Goiás e a Idalina no Rio Grande do Norte, que também estiveram conosco aqui nesse debate. Que Deus possa nos abençoar. Maravilha, professor Tenório. Também quero mandar um abraço ao Josiel Venâncio participando com a gente, está dizendo cada dia melhor. O Renato de Andrade também nos ouvindo, o Carlos Henrique, o Pablo Ferreira, direto do Rio Grande do Sul, Leila Vaz, Karen, né, Andrade está nos ouvindo, Josias Martins, José Barroso, o nosso querido Eric Ricardo, Elisângela Borges em São Paulo, Cristiane Ramalho, a Flavinha, César está nos ouvindo também, o Carlos Eduardo, Antônio Jorge da Tijuca, pastor Wagner Elias, Paulo Sérgio também de Vitória, Joyce Andrade, José Felisberto já até participou conosco, Josias Simões, Josiel Venâncio, a Karen Miranda, Lilian Silva. Quero mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Carlos Henrique. Pastor Antônio Carlos Neis, olha só, estamos chegando aqui a essa conclusão maravilhosa. E aí, pastor, que palavra você deixa para esse povo que depende de uma palavra de esperança e que a corrupção não chega ao seu coração, mas sim a sua consciência limpa e livre para tomar as decisões corretas e acertadas para um futuro melhor? Eu quero deixar a palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 2, na última parte, onde diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Querido, o Bolsa Família, ele é apenas uma máscara, uma maquiagem para que você venha
acreditar que está sendo ajudado, mas não está sendo ajudado. É apenas uma máscara para um mecanismo de vício, de dependência do governo. E o que Deus tem para você não é dependência. Deus não quer que você seja dependente o tempo todo. Deus quer que você seja uma pessoa independente no sentido secular e uma pessoa dependente dele, de Deus, no sentido de Deus. E quero deixar aqui, externar aqui a minha alegria de poder ouvir aí que o pastor Wagner Elias, né, um dos pastores lá da igreja Pastor André, da comunidade bíblica renovada. Meu abraço, pastor Wagner, eu tô com saudades, hein? Estou com saudades, vou aparecer qualquer hora. Deixa um abraço ao pastor Eduardo Lincoln, ao pessoal do CRIM, pastor Eduardo, né? Pastor Manuel Flauzino, que está comigo aqui, que também faz parte do conselho, né, do CRIM. Então, maravilha, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Paulo, o bispo Paulo. Hoje nós somos abençoados com 2 Paulos aqui. Professor Tenório, Paulo ao quadrado, professor Tenório da Catedral Presbiteriana, amado, que está conosco nos visitando. E mandar, não posso esquecer, um beijo pro meu filhão, que vai fazer 21 anos esse ano, né? Avisando a todos que meu aniversário é dia 25 de abril agora, e no caso da semana que vem. E mandar um abraço à minha filha Rafaela, né? E para a mulher mais linda do planeta. Eu não posso falar do universo, porque senão seria herege, porque não existe vida, não existe outra mulher em outro universo. A mulher mais linda do planeta, a pastora Patrícia. Deixa aí um abraço a todos. Obrigado. Maravilha, meu caro pastor Flauzino. Transmito também a todos lá, né, de Santa Cruz da Serra, Parque Paulista, um grande abraço. Desculpa aí, pessoal, galera aí de Santa Cruz da Serra, Parque Paulista, CH, tá ouvindo aí, né? CH Lugares Altos. Um abraço, galera, um abraço para todos aí. Maravilha. Quero fazer notório também aqui nos estúdios, né, presente aqui o nosso amigo Daniel Rodrigues. Seja bem-vindo, Daniel, acompanhando o nosso pastor Flauzino. Um prazer tê-lo aqui. Deus abençoe, pastor Flauzino. Obrigado pela presença. Amém. O prazer foi meu, logicamente. Eu quero deixar um abraço a toda a família Ministério Despertando Vidas em congregações, a minha família, minha mãe, que é o meu grande suporte, a minha esposa e meus 3 filhos. Se eu não falar deles, depois eles puxam minha orelha. Vinícius, Tiago e Miguel, e a minha esposa Márcia, que está trabalhando nesse exato momento. Então, a palavra que eu deixo é a seguinte, meu irmão: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você está hoje em uma condição que você não está satisfeita com ela, busque melhorar, busque condições para você crescer na sua vida. Não pense que nada é impossível, porque para Deus não existe impossível. Então, se você é hoje, talvez você está ouvindo essa palavra e fala assim: pastor, minha situação está muito difícil. Pois é, meu irmão, um dia minha situação também estava muito difícil, quem sabe pior do que a sua, e Deus conseguiu me levantar e levantar a muitos, e Deus também com certeza conseguirá te levantar. Um abraço também especial ao meu amigo Daniel, que está comigo aqui me acompanhando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Maravilha, foi um prazer conhecê-lo. É a primeira vez que nós estamos nos vendo, né? Esse retorno aí, eu estou vindo novamente aqui à Rádio Livre, retornando a casa, e assim fico com uma alegria muito grande conhecê-los. Sejam bem-vindos, essa casa também é de vocês e dos pastores aí que servem ao Senhor todo o estado do Rio de Janeiro. É um grande prazer conhecê-lo, tá, meu amado? Deus abençoe. Meu caro Bispo Flauzino. Bispo Paulo, estou te promovendo, cara. Estou te promovendo. Bispo Paulo José, foi um prazer conhecê-lo, simpatia, né, a figura aqui abençoada, aqui nos abençoando. Muito obrigado, meu amado. Eu que agradeço, é uma honra, e eu espero que, como isso aí é fruto de orações do Dr. Tenório, os debates às sextas-feiras aqui na Praça 15, né, que permaneça, que fique, porque nós, com prazer, ainda que a gente não participa da mesa redonda, a gente fica em off ali, mas é importante estar acompanhando esse excelente trabalho, muito bem conduzido pelo nosso amigo Marcos Paulo. Que Deus te abençoe aí, e que Deus continue abrindo portas e te abençoando cada vez mais. Eu queria agradecer muito a oportunidade e queria disponibilizar os meios de comunicação, né? Nós estamos com a União de Juízes do Tribunal Federal Eclesiástico.
A União de Juízes, ela é específica, não é especificamente, mas é voltada para os juízes de paz, arbitral e capelãs cristãos. E nós entendemos que essas 3 áreas são áreas que afetam diretamente a família, né? Porque graças a essas 3 áreas, muitos pastores hoje têm conseguido ajudar as suas igrejas, ajudar famílias dentro da igreja. E muitos pastores estão saindo do erro, porque eu tenho vivido aí experiência com alguns pastores que, por falta de conhecimento, porque a faculdade não ensina e nem traz isso, e seria caso de estar sendo incluído inclusive em disciplinas a nível, digamos assim, de formação, o conhecimento sobre as leis atuais que regem, como a Lei 6.015, como a Lei 9.307, a Lei 9.982, que dá o direito ao pleno exercício dessas atividades. Não precisa escolaridade, não precisa conhecimento, mas precisa sim de estar pautado e ter conhecimento da lei para poder bem aplicá-la, né? Para que não aconteça desmandos como vem acontecendo dentro do seio da igreja, como pastores que muitas vezes ferem a lei porque colocam a sua doutrina acima da lei do direito dos homens. E o direito dos homens resguarda algumas primícias para o povo de Deus. Então nós estamos aí, juntamente com a Coipembex, uma das convenções que já está nos apoiando lá em Guaratiba. Nós estamos com inscrições abertas para turmas lá. Dr. Tenório é um dos nossos professores, participa junto conosco, mas isso não impede de vez em quando a gente dar um tapa na mesa aqui, né? Quando a gente discorda. Eu estou brincando. Mas o Dr. Tenório é um dos nossos teólogos que passa conhecimento sobre direito eclesiástico. Essa é uma nova disciplina que estamos implementando. E a UJUTEF, Marcos Paulo, vem com um outro objetivo, que é o do tribunal eclesiástico. Porque é uma vergonha pastores estarem indo levar casos e membros da igreja contra pastores no âmbito da justiça civil, né? Justiça comum. A justiça comum. Deus condena isso, né? E, infelizmente tem pessoas que deixam a ira tomar conta e passa por cima disso. Facebook/Bispo Paulo Santos é o meu endereço, telefone 3086-8839 e 98236989. Obrigado, Deus abençoe vocês. Maravilha, vou pedir essa filmagem vai estar no YouTube daqui a pouco. Amém. O pessoal do Tenório vai ver ele ao vivo hoje pela primeira vez no YouTube. Maravilha, vou pedir para os senhores não sair, que nós vamos orar logo após o nosso Jornal Livre. São J 469. Meio aí.